Fala, gente, tudo certo? Olha, estamos todos ainda emocionados, né, com as Olimpíadas que acabaram agora. Foram 16 dias de Jogos Olímpicos no Brasil, no Rio de Janeiro. Quem não acompanhou e não se emocionou? Todos nós, não é? Eu pude participar até pessoalmente um pouquinho das Olimpíadas, acompanhar muito também pela televisão, formando essa corrente de torcida, né, pelo Brasil afora. Mas eu quero que você se questione um pouquinho agora, junto comigo. Por que será que as Olimpíadas nos tocam tanto, nos emocionam tanto, não é? Existem razões psicológicas e espirituais para isto. E todo mundo sabe o quanto as Olimpíadas nos emocionam, não é? Agora, o porquê? Por que isso acontece? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje numa reflexão bem bacana, tá bom? Só um instante e a gente já conversa. Brasil! Pois é, né, gente? Todo mundo sabe, desde criança. Eu, pelo menos, me recordo das Olimpíadas de criança, acompanhando, torcendo, desejando ser um daqueles jogadores um dia, não é? É algo que nos toca bastante. Primeiro por ser um evento grandioso, mundial. É um momento também que nós conhecemos outras realidades, outras culturas, outros povos, né? E com isso outros países, mesmo que à distância, né? Não estando necessariamente lá pessoalmente, mas conhecendo outras pessoas que agem, pensam diferente de nós brasileiros. Mas é muito mais do que isso. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa reflexão psicológica, filosófica e espiritualista sobre as Olimpíadas. Eu acho que é bem interessante para nós essa visão metafísica. Olha só, as Olimpíadas começam as suas atividades esportivas há 2.500 anos antes de Cristo. Isso mais ou menos 4.500 anos atrás. Isso ocorre na Grécia, ainda não de uma forma organizada, né? Será organizada lá pelo ano aproximadamente quase ano 800, um pouquinho menos antes de Cristo, mas as atividades esportivas, que já com características de Olimpíadas na Grécia Antiga, começam 2.500 anos antes de Cristo. Enfim, independente dessas datas todas, né, o que é importante compreender? O que motivou a criação desse movimento esportivo? Os gregos, na realidade, tinham nas Olimpíadas uma forma de busca da perfeição humana, do melhor da genialidade humana como criatura dos deuses. Na verdade, as Olimpíadas eram mais do que um evento de comunhão de pessoas ou um evento de superação de limites físicos. As Olimpíadas representavam um momento de comunhão com os deuses, com Zeus acima de tudo, né? O deus dos deuses, e todos os outros deuses gregos. Então, na realidade, as Olimpíadas era uma forma do ser humano agradecer, do ser humano também pedir sua proteção, sua luz, o amparo dos deuses, e era uma forma de mostrar, olha aqui a sua criatura, né, buscando se assemelhar aos seus deuses, né? Era a busca do ser humano em se aproximar da condição de perfeição dos deuses, não é? Esse sentido, gente, você imagina séculos e séculos, né? Os gregos buscaram as atividades esportivas com esse significado, não é? Eu não posso deixar de falar também sobre o lado espiritual, para quem tem a convicção como eu da própria reencarnação, sabe o que é uma egrégora? Egrégora que é a união de forças energéticas produzida por grupos de pessoas, não é? Que cria uma energia, um clima vibracional. Você imagina a egrégora formada por todos esses séculos de atividades esportivas em comunhão com o aspecto divino, com a natureza e com o aspecto divino. Ao mesmo tempo, as Olimpíadas mostravam isso, o domínio do ser humano em relação aos 4 elementos da natureza, a água, as águas do mar, dos rios, o fogo, né, representado pelo sol, os ventos. Sabemos como que os esportes exigem domínio sobre a física, o conhecimento das leis da física, não é? O movimento dos ventos, não é? E também a terra, claro. Então o domínio dos 4 elementos sempre representou a forma do ser humano dominar a si mesmo. Nós somos feitos de 4 elementos, é dominar a nossa natureza em relação à natureza do planeta, criação dos deuses na visão da Grécia Antiga, o que na verdade é a criação do Deus maior, não é? Representado em várias características. Eu sempre lembro a vocês que os deuses gregos são nada mais do que cada um deles a representação de um aspecto do Deus, o todo. Como ocorre, por exemplo, nos orixás, né, de que tanto eu falo a respeito dos orixás, até como arquétipos.
Mas voltando ao aspecto das Olimpíadas, né? Aquele período em que as Olimpíadas aconteciam, mesmo na Grécia Antiga, era um período de trégua, as guerras acabavam, né? Exatamente para que os esportistas, aqueles que iriam testar ali seu poder, sua força, sua capacidade, pudessem viajar tranquilamente, né, para Olimpo, né, para a cidade de Olimpo, onde principalmente os jogos aconteciam a princípio, depois isso se espalhou pela Grécia. Na realidade, a Olimpíada então ela traz uma conexão com o divino, ela traz o sentimento da paz, não é? Isso é fundamental, o quanto as Olimpíadas unem os povos, isso é o que a gente sente e se emociona tanto. E por que a gente se emociona tanto? Porque sabemos que esse é o sentido da evolução. Sabemos que a humanidade um dia vai vivenciar, né, integralmente o que nós conseguimos sentir um tanto nas Olimpíadas. O que nós sentimos nas Olimpíadas? Sentimos que ocorre ali uma representação da própria evolução humana. O período das Olimpíadas, as atividades esportivas representam no plano físico a busca do aperfeiçoamento, né, de tirar o melhor desse corpo, né, divino que é a nossa condição de criaturas, mas também o domínio da mente, o domínio do reflexo, da atenção, da rapidez de pensamento, o domínio das emoções, o controle emocional, não é? Que é necessário, autoestima, amor próprio, tão necessários para você conseguir também ser bem-sucedido. E também há um aspecto espiritual que muitas pessoas sentem, mas não sabem descrever. É isso que eu estou procurando destrinchar no vídeo de agora. Esse aspecto espiritual é representado pelos valores éticos, pela fraternidade que que o período das Olimpíadas gera, o desejo de um mundo melhor, pacífico, unido, não é? Então essa sensação de fraternidade, união, respeito à diversidade, essa busca da alegria acima de tudo, e o como é bacana a gente observar nesse período das Olimpíadas o quanto as pessoas elas querem isso, que a vida tenha como significado maior a celebração da vida, da união, do ser humano, da autossuperação, de um ali apoiando o outro, que as competições, entre aspas, eu sempre digo, podemos concorrer sem competir internamente, né? Que essas competições esportivas não tenham posturas competitivas internas. Você vê que é admirável quando um esportista ele faz o seu melhor, conseguindo uma medalha ou não, né? Mas ele está feliz. Está feliz por participar, por ter aquela oportunidade, por ser um exemplo de busca da saúde, do equilíbrio, né, para as crianças, um exemplo para a humanidade. Né, isso é o que mais conta, e que bom que o ser humano vem cada vez mais percebendo isso, que não é importante celebrar apenas o mais poderoso, o melhor de todos, né, numa postura às vezes soberba e arrogante. É importante que as pessoas busquem sim conhecer seus talentos, seus dons, se valorizem sim, não é para ninguém se humilhar e se colocar por baixo, pelo contrário, mas que saibam também ser exemplo e ter a alegria de poder viver e participar e compartilhar disso tudo, não é? É importante lembrar no âmbito da religião também o porquê as Olimpíadas, não é, que tinham já na época que acabaram as Olimpíadas do tempo antigo, elas já possuem quase 3.000 anos de atividades, né? Por que elas acabaram então? Acabaram por interferência do Império Romano, que foi se transformando, se cristianizando e se transformando na estrutura católica. E aí o catolicismo cristianizado, romanizado, ele não tolera as Olimpíadas, já que as Olimpíadas representavam também uma forma de comunhão com os deuses, né? O chamado politeísmo. Olha que absurdo, né? E aí ficamos sem as Olimpíadas por séculos, em função da interferência romana, católica, não é, que não tolerou o culto aos deuses, algo que era milenar e algo que está no inconsciente coletivo. Na verdade, eu achei muito interessante observar a festa de encerramento das Olimpíadas, onde se falava o tempo inteiro dos orixás, né? Apesar de ser na festa final, através das músicas brasileiras, mas a maioria delas, ou boa parte delas, celebrava os orixás. Eu achei, para mim, que tenho essa visão e estou passando para vocês, muito simbólico isso, muito emblemático, porque é como mostrar, olha, novamente podemos falar dos nossos deuses. Hoje os orixás, antes os deuses gregos, são exatamente a mesma coisa, apenas denominações diferentes. E por que é importante? É importante porque é uma forma do ser humano compreender Deus. Não há nada de mal nisso. No ser humano compreender que Deus tem várias facetas, que Deus tem vários
aspectos que nós chamamos na psicologia também de arquétipos, símbolos representativos de um conjunto de qualidades humanas. Então nós nos espelhamos nos deuses, né? Entendendo que eles são símbolos. No mundo astral existem também os mentores, o amparo. Aliás, um evento que traz muito amparo, exatamente por celebrar valores éticos, valores de tanta elevação espiritual. Por isso que a gente se sente muito emocionado, né? Ficamos muito emocionados em vários momentos dessas Olimpíadas, exatamente por estar celebrando ali valores, né, de alto nível espiritual. Bom, gente, daria para ficar horas aqui falando sobre esse assunto. Eu acho muito interessante aproveitar esse momento, a energia ainda está muito forte. Eu acho que há um significado muito grande dessa Olimpíada ser realizada realmente aqui nas Américas, na América do Sul, né, especialmente aqui no Brasil, exatamente por isso, porque de toda essa busca da comunhão com o divino, eu acho que estava no momento mesmo do Brasil dar sua contribuição, porque o Brasil representa como egrégora, né, o povo brasileiro, como arquétipo do brasileiro, o que falta ao mundo, a alegria, a fraternidade, a união, o amor, esse calor humano de que tanto se fala quando se vê a festa, quando se vê a receptividade, que é a opinião até da grande maioria dos estrangeiros, né, que vieram e vêm sempre para cá. Então, na verdade, é a nossa contribuição para que o mundo evolua. Acima de tudo, eu vejo as Olimpíadas como, né, o retrato humano, né, de um processo evolutivo muito maior, né? Um processo evolutivo, há um grande resgate também, como eu falei, né, de valores do passado. Eu acho que o tanto que as Olimpíadas na era moderna, quando foram resgatados, a princípio, né, tentando separar qualquer contexto espiritual ou filosófico, eu acho que o ser humano está reabsorvendo isso, não com fanatismo ou tendências religiosas, mas com universalismo, quando fala de humanidade, quando valoriza a condição dos sentimentos, né, e da troca humana num evento desses, e não somente competir para ver quem é o país mais poderoso, até no aspecto esportivo. Sabemos que na Guerra Fria, por exemplo, as Olimpíadas foram utilizadas muito nesse sentido para tentarem mostrar ao mundo, especialmente Rússia, Estados Unidos, né, quem era o mais poderoso. Eu acho que essa época passou, não é? É a maturidade que está chegando para a humanidade. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões, esse olhar espiritualista, né, e psicológico sobre esse evento que tanto nos emociona, ok? Estou aqui, ó, com a camiseta do Brasil, nas cores da Grécia, que eu acho que é essa junção que nós vivenciamos nesse momento, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, deixe seu like, seu joinha aqui, é super importante para mim. Sempre acompanhe os comentários e sugestões também. Agradeço o carinho imenso que recebo todos os dias aqui pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, não é? Na Rádio Mundial também, no programa Entrevidas. E quero lembrar vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos, ok? Que eu lanço todas as terças, quintas e domingos. Grande abraço, até a próxima!